Para a nossa mensagem e reflexão de hoje, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Marcos, capítulo 15, versículo 33 e 34, que diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar e pedir que Deus fale conosco através desse texto. Senhor, fala conosco nesse momento, ajuda-nos a ouvir a sua voz, aquieta o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente, eu e mais 3 amigos combinamos de acampar em um clube de campo e curtir o final de semana. Era a primeira vez que eu iria participar de algo assim. Eu estava muito ansioso e contando os dias para que chegasse o final de semana. A semana demorava para passar, mas os dias ensolarados me faziam imaginar como seria legal aquele final de semana com os meus amigos. De sexta para sábado, eu nem consegui dormir direito, esperando a hora deles aparecerem no portão de casa e buzinarem e me chamando para que a gente pudesse seguir viagem. Entretanto, já na estrada rumo ao nosso destino, nuvens pretas encobriram os céus. Chegamos no local debaixo de chuva, e a chuva, por vezes, ficava mais forte, intensa, e se estendeu por todo o final de semana. A minha pequena barraca, onde eu estava acampando, não era impermeável. E aquilo que eu esperava que fosse uma experiência incrível se tornou um verdadeiro pesadelo. Às vezes é isso que acontece também em nossas vidas. Tudo se torna um pesadelo quando aquilo que estava bom e aparentemente sob controle começa a desmoronar bem diante dos nossos pés. É como se o sol estivesse dando lugar às nuvens escuras, trazendo uma tempestade de dor, de sofrimento, que nos acompanham em nossa jornada e nossa caminhada. Nesses momentos, recorremos a Deus, clamamos pela ajuda do nosso Deus, pedimos por sua misericórdia, mas às vezes as coisas estão tão complicadas que até parece que Deus está em silêncio, apenas assistindo de longe. As palavras de Jesus, proferidas do alto daquela cruz, expressam muito bem essa percepção humana ou esse sentimento natural de quem está sofrendo uma dor insuportável, o sentimento de desamparo e abandono diante da dor e do sofrimento. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Perceba a dramaticidade deste momento. Jesus, o Filho de Deus, aquele que conhecia o Pai Celeste como nenhum de nós somos capazes de conhecer, diante da dor dos pregos encravados nas suas mãos e nos seus pés, e do peso de todo o nosso pecado colocado sobre os seus ombros, ele verbaliza esse sentimento que todos nós, em certa medida, também temos quando somos atingidos pela dor e pelo sofrimento. Um sentimento de abandono, causado pelo aparente silêncio de Deus quando nós mais precisamos dele. Mas nem sempre o que nós sentimos traduz a realidade. A dor e o sofrimento reduzem a nossa visão do todo, a nossa capacidade de compreensão do todo. Se dermos atenção apenas aos sentimentos, corremos o risco de sucumbir e de perder a fé, pois em meio ao aparente silêncio de Deus, é que o que está em jogo é se realmente acreditamos em seu amor por nós, no amor de Deus por nós. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós não precisamos esconder os nossos sentimentos de Deus. Podemos gritar como Jesus gritou do topo daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Podemos pôr para fora
o sentimento que corrói o nosso peito quando enfrentamos o vale da sombra da morte. O problema não é o que sentimos, mas o que fazemos com esses sentimentos. A questão é como agimos diante da dor que por vezes nos é permitida enfrentar. Como sustentamos a nossa fé, a fé em Deus, em meio a esses sentimentos, sentimento de abandono que ocupa o nosso coração. O nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele poderia, a qualquer momento, a qualquer instante, acabar com todo aquele sofrimento pelo qual estava passando e sair daquela cruz. Ele tinha poder para isso, ele já havia ressuscitado mortos, multiplicado pães e acalmado tempestades. Entretanto, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Jesus não desistiu de sua missão. Pois ele sabia que, apesar do silêncio aparente de Deus naquele momento, ele continuava sendo o filho amado de Deus e nada iria mudar isso. Jesus sabia que, através da sua morte, do seu sacrifício, ele estaria trazendo salvação para todos os que creem em seu nome. E ele sabia que no terceiro dia, Deus o ressuscitaria dos mortos para exaltá-lo acima de tudo e de todos. O sofrimento de Jesus o fez sentir o abandono, mas as suas convicções o fizeram seguir em frente, mesmo diante da dor e daquele sentimento de abandono. Quais são as nossas convicções em relação a Deus? No que nós realmente acreditamos? Quando enfrentamos o sofrimento e a dor, as nossas convicções são provadas e a nossa fé ela é testada. E é aí que temos a grande oportunidade de realmente viver pela fé. É quando passamos pelo fogo do sofrimento que temos a oportunidade de saber se realmente cremos em Deus ou não. É quando nos sentimos abandonados por Deus, é que temos a oportunidade de descobrir o quanto confiamos em suas promessas. Não tenha vergonha de assumir os seus sentimentos. Podemos desabafar diante dele, podemos derramar nosso coração diante de Deus, dizer o que sentimos, podemos perguntar para Deus, por que o Senhor parece estar em silêncio quando eu mais preciso do Senhor? Podemos sentir isso, sim, é honesto admitir diante de Deus o que sentimos. Ele não vai ficar ofendido e nem decepcionado por isso. Ele não vai ficar chateado com você, pelo contrário, ele se compadece de nós, mas devemos, apesar desses sentimentos, seguir em frente, firmados nas nossas convicções de que somos filhos amados de Deus e que Deus está olhando por nós. Estudiosos bíblicos dizem que quando Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava recitando o Salmo 22 de Davi, que começa exatamente dessa forma. Salmo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Esse salmo messiânico é um retrato exato do martírio de Jesus. Davi também estava sofrendo uma angústia mortal e também expressou o seu sentimento de abandono diante do aparente silêncio de Deus. Mas assim como Jesus, diante do sentimento de dor e de abandono, Davi se apegou às suas convicções, à sua fé. E quais são essas convicções? Primeiro, a convicção de que Deus é santo e confiável. Davi diz: contudo, apesar desse sentimento, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Apesar da dor e do sofrimento, Deus é santo. Ele é confiável. Ele está no controle. Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona, porque Ele é santo. Ainda, nós encontramos nesse Salmo 22,
messiânico, uma segunda convicção. A convicção de que Deus é a fonte da vida. Deus, Ele é a fonte e o sustentador da vida. O Salmo diz, contudo, ou seja, depois de desabafar, depois de derramar o seu coração, Davi diz, contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Queridos, nós não podemos deixar que as tribulações apaguem da nossa mente, do nosso coração, essa convicção de que Deus é o nosso Deus, que nós somos o rebanho do seu pastoreio, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que Deus nos tem em suas mãos. Ele está presente, Ele está conosco, é Ele quem sustenta a nossa vida. Uma terceira convicção que nos ajuda a prosseguir diante das dificuldades e diante desse sentimento e desse sentimento de que Deus está em silêncio, é a convicção de que Deus é a nossa força. Davi diz no Salmo 22, versículo 19, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Deus é a nossa força. Deus é aquele que nos sustenta. Jeremias, em outro texto, diz que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Nós somos alcançados pelas misericórdias de Deus, mesmo em tempos de luta. Mas tem uma quarta convicção também, que Davi expressa no Salmo 22, e que deve ser a nossa convicção. A convicção de que Deus socorre aqueles que o buscam. Davi fala assim, versículo 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Queridos, não existe outro caminho para o ser humano a não ser buscar a Deus. Seja nos momentos de paz, seja nos momentos de luta e de aflição. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus não vira as costas para nós. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa socorrer-nos. Diante das tempestades da vida, a nossa fé ela é provada. O sentimento de dor, abandono são naturais, pois sentimos na alma aquilo que parece ser um silêncio de Deus. Nessas horas, somos desafiados a seguir em frente, firmados em nossas convicções de que, apesar de tudo, Deus é santo e confiável. Que Ele está nos sustentando a nossa vida, que Ele é a nossa força e que Ele nos socorre. Quando Jesus estava naquela cruz, Deus estava nos socorrendo do nosso maior problema, que é a morte física e espiritual, porque naquela cruz Jesus venceu a morte, Ele morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou para que seu nome seja pregado, a salvação. Com essas convicções, somos motivados a louvar a Deus e adorar e seguir em frente, mesmo em meio às lágrimas, como Davi, neste salmo tão lindo, Salmo 22, também louva a Deus. Que o louvor de Davi nesse Salmo 22, em meio à dor dele, o sofrimento dele, seja o nosso louvor também. Olha o que ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Davi diz isso em meio à dor e ao sofrimento. Davi diz isso em meio ao sentimento de abandono. Por quê? Porque ele não se pauta
pelos seus sentimentos, ele se pauta pelas suas convicções. E as suas convicções o colocam diante de Deus, clamando, gritando por socorro, na expectativa, na esperança, na certeza de que Deus não oculta dos seus o seu rosto. Deus não oculta de você o seu rosto. Pode até parecer que Deus está em silêncio, mas Ele está te ouvindo quando você clama por socorro. Que Deus te abençoe. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua adversidade, busque o Senhor. Confie nele. Se paute pelas suas convicções. Em nome de Jesus. Amém.